Você já teve a sensação de que Deus ficou em silêncio no exato momento em que você mais precisava ouvir a voz dele? Quando tudo desaba, quando o chão desaparece, quando a dor é tão densa que parece que até o céu fechou. Foi assim que começou a história de Isaías. O trono da terra estava vazio. O rei Uzias, aquele que havia governado por mais de 50 anos, havia morrido. O símbolo de estabilidade desapareceu. E junto com ele se foi a paz, a ordem, a esperança. A cidade se cobriu de luto, os muros estavam rachando, a sapo, na fé do povo se desmanchava no pó. Os líderes corrompidos, a nação dividida e Deus em silêncio. Pelo menos era assim que parecia. Isaías estava ali, no templo, talvez buscando consolo, talvez tentando entender o motivo de tanto caos. Talvez só querendo sentir algo de Deus novamente, mas o que ele viu foi além de qualquer expectativa humana. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Sim, enquanto tudo ruía na terra, Isaías viu o céu aberto. Ele viu o Senhor assentado sobre um trono elevado, intocável, glorioso. As orlas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins voavam ao redor, cobrindo o rosto, os pés e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não era uma visão comum. Era o tipo de encontro que marca a alma, que muda tudo, que te desmonta por dentro. E foi isso que aconteceu com Isaías. Na presença da glória, ele caiu em si. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Ele não pediu chamado, ele não pediu missão, ele só percebeu o quão pequeno e falho era diante de um Deus tão santo. Antes de ser usado por Deus, ele foi quebrado por Deus. E talvez você que está me ouvindo agora também esteja nesse ponto. Talvez tudo esteja desabando. Talvez você se sinta pequeno, indigno, perdido. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É exatamente aí que o céu começa a falar. Porque quando o trono da terra se quebra, o trono do céu se revela. E essa história que você vai ouvir agora não é só sobre um profeta, é sobre um Deus que ainda chama. E corações que ainda podem responder. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, deixe seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a alcançar ainda mais vidas. Se você já viveu esse tipo de silêncio de Deus, comenta aqui embaixo. Eu já senti isso. E se você está aqui até agora, se inscreve no canal, porque ainda tem muito mais. Antes da visão, havia crise. Judá estava mergulhada em decadência espiritual. Por fora, o templo ainda estava de pé, os sacrifícios continuavam, os rituais religiosos eram cumpridos, as festas sagradas celebradas. Mas por dentro, tudo estava podre. O povo se aproximava de Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Havia injustiça nas praças, corrupção nos tribunais, opressão entre os poderosos. Os órfãos eram esquecidos, as viúvas eram exploradas. Os pobres eram empurrados para fora dos portões da cidade, enquanto a elite enchia as mãos de prata e de sangue. E o mais grave, ninguém achava que havia algo errado. Religião se tornou rotina. A fé virou aparência. O nome de Deus ainda era citado, mas sua presença ignorada. É nesse ambiente que Isaías vive. Ele vê tudo, sente tudo, mas ainda não sabe o que fazer com isso. Ainda não foi chamado. E talvez, sem perceber, ele represente muitos de nós. Gente que enxerga a decadência à sua volta, sente o incômodo por dentro, mas ainda está esperando uma direção de Deus. Porque antes de Deus levantar um profeta, ele cria o ambiente que o fará necessário. E foi isso que ele fez com Isaías. A morte do rei Uzias não foi apenas o fim de um governo. Foi o colapso de um falso senso de segurança. O povo havia colocado sua confiança num trono terreno, mas agora o trono estava vazio. A coroa caída, a autoridade humana silenciada e o medo tomou conta. É nesse vazio que Deus decide agir, porque é quando tudo ao nosso redor quebra que ele começa a construir algo novo. Isaías vai ao templo com o peso dessa realidade nos ombros. Ele carrega a dor da nação, a dúvida da alma, a
Pressão de viver num tempo onde poucos ainda se importam com o que é santo. Mas foi ali, no meio do luto nacional e do colapso coletivo, que ele viu a glória. E talvez isso diga mais do que qualquer outra coisa. Às vezes, Deus não nos tira do caos. Ele se revela dentro dele. Judá ainda estava corrompida. O povo ainda estava endurecido. Mas naquele dia, Isaías foi tocado. Porque, enquanto muitos só viam crise, Isaías viu o rei. E é isso que muda tudo. O nome de Uzias ainda ecoava em cada rua de Jerusalém. Durante mais de 5 décadas, ele havia sido a âncora de Judá. Seu reinado trouxe estabilidade, avanços econômicos e até vitórias militares. Para muitos, Uzias era mais do que um rei. Era um símbolo de poder, de segurança, de orgulho nacional. Mas o tempo tem um jeito sutil de corromper até mesmo os que começam bem. Uzias se exaltou. Esqueceu quem o havia colocado no trono. Invadiu o templo e tentou ocupar um lugar que não era seu. Foi então que Deus o feriu com lepra. E mesmo antes de morrer fisicamente, ele já havia sido afastado. Reinava isolado, desfigurado, esquecido. Por muitos, quando finalmente morreu, a notícia correu como vento seco sobre as ruas rachadas de Jerusalém. Para Isaías, aquilo foi mais do que luto político. Foi o fim de uma era. A morte do rei foi como um espelho quebrado, revelando que toda a estrutura da nação estava na verdade trincada há muito tempo. O povo tremia. Se Uzias morreu, quem nos protegerá? Se ele caiu, em quem confiar? Se até o rei ficou impuro, o que será de nós? Esse era o clima. E é nesse cenário que Isaías vai ao templo, não como profeta ainda, mas como um homem confuso, talvez carregando dor, medo, saudade, ou só um desejo silencioso de entender. O trono terreno estava vazio, mas quando ele entrou, algo aconteceu. Ele viu o verdadeiro rei. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Enquanto a terra enterrava um rei, o céu revelava o trono que nunca foi abalado. Enquanto o povo se despedia da coroa, Deus lembrava que nunca deixou de reinar. Isaías não teve uma visão comum. Ele não viu uma luz. Ele viu o Senhor assentado, estável, majestoso. E naquele instante tudo fez sentido. O rei Uzias podia morrer, mas o rei dos reis ainda estava lá. A presença de Deus não estava em crise. O trono de cima não depende do trono de baixo. E talvez essa seja a mensagem que você também precisa ouvir agora. Você pode ter perdido pessoas, perdeu apoio, perdeu direção. Mas o céu não perdeu o controle. O trono, o que importa, continua ocupado. Foi ali, entre a fumaça do templo, o silêncio do luto e o eco dos serafins, que Isaías entendeu. O que parecia o fim era só o começo. O templo estava em silêncio, mas no mundo espiritual, o céu estava em movimento. Isaías entrou naquele lugar como qualquer outro judeu faria em tempos de crise. Mas naquele dia, algo sobrenatural rompeu a rotina. Os olhos naturais não viam, mas só colunas de pedra e fumaça de incenso. Ele viu o invisível, sentiu o eterno, tocou o incompreensível. Eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo. Você consegue imaginar isso? Um Deus tão grande que só as extremidades do seu manto já eram suficientes para encher o lugar inteiro. E não estava sozinho. Serafins, criaturas celestiais, voavam ao redor do trono. 6 asas, 2 cobrindo o rosto, porque nem mesmo seres santos suportam encarar tamanha glória. 2 cobrindo os pés, humildade, e 2 para voar, prontidão. E eles não paravam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa não era apenas uma declaração, era um terremoto espiritual. A repetição não era por falta de vocabulário. Era porque uma palavra só não era suficiente para descrever a essência do Deus eterno. Santo, 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 3 vezes. Uma para cada dimensão: passado, presente, futuro, Pai, Filho, Espírito.
Era como se os céus dissessem: ele é intocável, incomparável, inatingível. E nesse instante, tudo tremeu. As bases do templo se abalaram. A fumaça preencheu o ambiente. Não, era fumaça de incenso. Era a presença viva de Deus. Isaías quebrou. Ele que talvez esperava ouvir uma resposta de Deus, ele que talvez buscava consolo por um rei morto, ele que talvez ainda carregava alguma confiança na sua própria religiosidade, ele caiu em si diante da presença santa. Porque quando Deus se revela, não sobra espaço para máscaras, não tem comparação, não tem desculpa, a única coisa que resta é arrependimento. E ali, diante da glória, Isaías se vê como ele realmente é: imundo, impuro, indigno. E isso é o começo da transformação. Você quer ser usado por Deus? Quer ouvir a voz dele com clareza? Quer viver um novo nível de intimidade? Então entenda isso. Antes de Deus te levantar, ele vai te confrontar. Antes de te enviar, ele vai te limpar. Antes de te dar uma missão, ele vai te mostrar quem ele é. E uma vez que você o vê, nada mais volta a ser como antes. Nenhum pecado parece tão grave, até que a santidade de Deus se torne real diante de você. Isaías não estava diante de um pregador, não estava diante de um sistema religioso. Ele estava diante do próprio Deus. E ao ver a glória, ao sentir o peso da presença, ao ouvir os serafins clamando, o que sai da boca dele não é adoração, não é louvor, é desespero. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele não diz: Senhor, que honra te ver. Ele diz: estou arruinado. Essa é a resposta de alguém que realmente encontrou Deus, porque quanto mais perto da luz, mais claro ficam os nossos próprios pecados. Isaías não fala dos outros. Ele não começa apontando o dedo. Ele começa por si mesmo. Eu sou impuro. É interessante. Ele não diz mãos impuras ou pensamentos impuros. Ele diz lábios. E isso é profundo, porque Isaías seria um profeta, um mensageiro, uma boca de Deus. Mas ele reconhece: até o que eu tenho de melhor ainda não é suficiente diante da tua santidade. E mais do que isso, ele admite: eu habito no meio de um povo impuro. Ou seja, ele não só reconhece a própria condição, ele se solidariza com a miséria espiritual da nação. Isaías não se coloca acima, não diz: eles estão errados. Diz: nós precisamos ser limpos. E nesse momento algo acontece: a confissão abre espaço para a purificação. Um dos serafins voa até o altar, com uma brasa viva nas mãos, e toca os lábios de Isaías. Toca justamente onde ele confessou estar impuro. E o anjo declara: tua culpa foi removida. Teu pecado foi perdoado. Não foi um ritual, não foi um esforço humano, foi graça, foi fogo que não destrói, mas purifica, foi santidade que não condena, mas restaura. Isaías não pediu aquilo, ele não implorou por perdão, ele apenas se rendeu. E é isso que o céu espera da gente. Não perfeição, mas rendição. Você consegue entender isso? Às vezes a gente tenta esconder nossas falhas, tenta maquiar a alma, tenta fingir que está tudo bem. Mas quando a presença de Deus nos encontra de verdade, não há mais espaço para disfarce. Mas também não há mais motivo para medo. Porque o mesmo Deus que revela a sujeira é o Deus que estende a brasa da misericórdia. E é depois desse toque que Isaías ouvirá algo que mudará sua história. Não foi um sermão, não foi um castigo, não foi um empurrão, foi um toque que veio do altar. Isaías havia acabado de dizer: estou perdido, sou homem de lábios impuros. E Deus respondeu, não com acusação, mas com ação. Serafim voa até o altar, com uma brasa viva, incandescente, um pedaço do fogo santo, e com toda a reverência, ele toca justamente a ferida de Isaías, a boca, o lugar da impureza. Mas não há dor no grito, há libertação no silêncio. Porque ali, naquele gesto, não é só o carvão que arde, é a vergonha que se desfaz, é a culpa que se cala, é o passado que perde a força, e a voz celestial declara:
Tua culpa foi removida. O teu pecado foi perdoado. Simples assim. Sem condições, sem volta, sem méritos. Só graça. Isaías não pediu. Ele apenas reconheceu e o céu agiu. Porque o arrependimento sempre atrai o toque de Deus. Mas repare, o que o serafim leva até Isaías veio do altar, ou seja, da presença de Deus. A purificação não vem de um conselho, não vem de força de vontade, não vem de boas intenções. Vem do alto, é fogo que não destrói, é glória que não afasta, é santidade que restaura. Mesma boca que Isaías disse ser impura, agora será usada para profetizar. A mesma área que ele considerava indigna, agora será instrumento da voz de Deus. É isso que Deus faz. Ele pega o lugar da sua maior vergonha e transforma em plataforma de propósito. Ele toca onde você achava que era falho demais e faz nascer uma missão. Isaías não sabia, mas aquele toque era o começo de uma nova vida. Ele entrou no templo buscando consolo e saiu carregando um chamado. Porque onde há arrependimento sincero, sempre haverá restauração divina. E é depois da confissão, depois do toque, depois da cura, que Isaías finalmente ouve a voz que ecoa no céu. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E, agora, o homem que antes dizia, ai de mim, responde com coragem, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas essa resposta é o tema do próximo capítulo. O silêncio no templo havia sido quebrado. Primeiro, pela glória, depois, pela confissão, agora, pela voz do próprio Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não era uma pergunta por falta de opções. Era um chamado esperando por resposta. Deus não estava falando com os anjos, nem jogando palavras ao vento. Ele falava com Isaías, com aquele homem que minutos antes dizia estar perdido. Com aquele que acabara de ser tocado pelo fogo santo e agora estava pronto. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa frase parece simples, mas carrega o peso de todo o céu. Isaías não perguntou: para onde? Por quanto tempo? Com que recursos? E se ninguém me ouvir, ele apenas disse: eis-me aqui. Disponibilidade pura, entrega total. Fé que não precisa de todos os detalhes para obedecer. Essa é a resposta que Deus ainda espera hoje. Não, é sobre talento, não é sobre preparo, é sobre coração disponível. Isaías não foi escolhido por ser o mais eloquente, nem o mais influente. Ele foi escolhido porque disse sim, e esse sim ecoa até hoje. Quantos de nós estamos esperando entender tudo para obedecer? Esperando ter certeza, clareza, estabilidade, segurança, mas o céu continua fazendo a mesma pergunta: quem irá por nós? E a maioria se cala, porque dizer eis-me aqui é dizer: eu não tenho controle, eu não sei o que vem pela frente, mas eu confio em quem está me chamando. Isaías entendeu isso e deu o passo mais importante da sua vida, a entrega. Mas Deus não o enganou. Ele não disse que seria fácil, pelo contrário. A missão de Isaías viria com um aviso difícil. Eles não vão ouvir, eles vão resistir, eles vão fechar os olhos e tapar os ouvidos. Isaías seria um mensageiro para um povo que não queria ouvir a mensagem. Mesmo assim, ele disse sim, porque quando você vê Deus de verdade, não importa se o mundo inteiro vai te rejeitar. Você só quer ser fiel àquela voz que te chamou. E talvez isso seja para você também. Talvez Deus esteja te chamando, não para algo fácil, mas para algo eterno. E Ele não está procurando perfeição, está procurando um eis-me aqui. A pergunta ainda ecoa: a quem enviarei? E só você pode responder. A resposta já tinha sido dada: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o que veio depois não foi um mapa, não foi um manual de sucesso, não foi uma promessa de aplausos. Foi um alerta. Deus disse a Isaías: vá e diga a este povo, ainda que vocês escutem, não entenderão, ainda que vejam, não perceberão. Isaías foi chamado para ser rejeitado, para entregar uma mensagem que seria ignorada, para bradar arrependimento a corações endurecidos. Você consegue imaginar isso? Ser comissionado por Deus, sabendo que a maioria vai fechar os ouvidos.
falar por anos e ser silenciado, profetizar com verdade e ser tratado como mentiroso. Esse era o tipo de missão que muitos recusariam. Mas Isaías ficou. Porque quando o céu marca alguém, não se trata mais de resultados, se trata de fidelidade. Isaías sabia que seria doloroso, mas também sabia quem o havia enviado, e isso fazia toda a diferença. Ele se levantou como uma voz solitária, em meio a uma geração insensível. Eram religiosos de boca cheia, mas vazios de temor. Celebravam festas, mas ignoravam os órfãos, ofereciam sacrifícios, mas exploravam os pobres. E Isaías falava, gritava, chorava, sozinho, mas em obediência. Ele foi chamado não para ver resultados imediatos, mas para manter viva a palavra de Deus, mesmo quando ninguém mais a queria ouvir. Porque o ministério de Isaías não era medido por aceitação, mas por coragem, e isso serve como um espelho para a gente hoje. Quantas vezes desistimos porque ninguém nos ouviu? Quantas vezes silenciamos porque a reação foi negativa? Mas Isaías nos ensina: se Deus mandou, fale. Se ninguém ouvir, continue. Porque o teu papel não é convencer, é obedecer. Isaías não teve a missão dos sonhos. Ele não foi o profeta mais aplaudido, mas foi um dos mais fiéis. E até hoje, suas palavras ecoam. Palavras que atravessaram séculos. Palavras que prepararam o caminho para o Messias. Palavras que nasceram de um altar, não de um desejo pessoal. Então, se Deus te chamou, não espere facilidade, espere propósito. E se você continuar, mesmo quando ninguém entende, você vai descobrir o que Isaías descobriu. A voz de Deus vale mais que a aprovação do mundo. A boca que Deus tocou agora não se calava mais. Isaías se tornara a voz de Deus para uma geração rebelde. E o que saía dos seus lábios era como uma espada de dois gumes. De um lado, juízo, do outro, esperança. Ele falava de destruição, mas também de restauração. Condenava a idolatria, mas apontava para o perdão. Denunciava a corrupção, mas não apagava a promessa. Era como se Deus dissesse por meio dele: eu sou justo e não vou ignorar o pecado, mas eu também sou fiel e não vou desistir do meu povo. Isaías viu o que ninguém queria ver. Viu cidades sendo devastadas, viu o templo em ruínas, viu o povo sendo levado cativo e mesmo assim não perdeu a esperança, porque Deus havia mostrado algo maior. Entre profecias de condenação, ele dizia: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Enquanto todos gritavam fim, Isaías sussurrava recomeço. E esse sussurro foi crescendo. Ele profetizou sobre a queda da Assíria, sobre a invasão babilônica, sobre o exílio, sobre a dor que ainda viria. Mas também profetizou o retorno, a restauração, a reconstrução de Jerusalém e a cura das feridas profundas do povo. Isaías era esse paradoxo, uma boca que cortava e curava, um profeta de justiça, com alma de consolador. Porque a verdade é essa: Deus corrige, mas nunca abandona. Deus disciplina, mas sempre com esperança no fim. E Isaías carregava essa tensão com fidelidade. Ele sabia que o povo precisava ouvir a verdade por mais dura que fosse, mas também sabia que no coração de Deus sempre há graça. E é por isso que, mesmo com lágrimas nos olhos, Isaías continuava profetizando, porque ele via além. Enquanto muitos estavam presos ao agora, ele enxergava o que ainda viria. E o que ele viu mudaria tudo. Um tempo novo, um nascimento improvável, uma promessa que rasgaria o céu. Mas isso é o começo de outra parte da história. No meio de uma geração que havia perdido o rumo, Isaías viu o futuro. Não o futuro político, não o retorno de um rei terreno, não a restauração de muros e palácios, mas a chegada do Messias. Em meio ao caos, ao exílio e à escuridão, Isaías profetizou algo que parecia impossível. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia
Não era uma poesia, era uma semente de esperança plantada no coração do povo, que germinaria séculos depois na manjedoura de Belém. Isaías enxergou o nascimento que mudaria o mundo. Ele viu a luz brilhar na escuridão. Ele anunciou que a Virgem conceberia. Ele proclamou que Deus se faria carne e habitaria entre nós. E tudo isso 700 anos antes de Jesus nascer. Como ele sabia? Porque quando um homem é tocado pela brasa do altar, ele fala coisas que vêm direto do coração de Deus. Isaías foi a boca de Deus para revelar o plano de salvação. Enquanto o povo esperava um rei com espada, ele profetizou um menino com propósito. Enquanto todos queriam um trono dourado, ele anunciou uma cruz ensanguentada. E mesmo que naquela época poucos entendessem, as palavras de Isaías ecoaram até que um dia um anjo apareceu para uma jovem chamada Maria e disse: "Você dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel." Em Deus conosco. Isaías viu isso antes de todo mundo, porque Deus sempre revela os maiores tesouros a corações que o buscam com reverência. E o que ele viu muda tudo até hoje, porque a mensagem dele não era apenas para o povo de Judá, era para mim, para você, para todos. O Messias viria, não apenas para reinar, mas para resgatar, para curar, para perdoar, para morrer e viver. Isaías viu a promessa antes de ela acontecer. E você está vendo agora o cumprimento que ele só sonhou. Ele viu o menino, você conheceu o homem, ele falou da luz, você pode andar nela, ele apontou o caminho, você pode segui-lo, e isso é o centro da nossa fé. Enquanto muitos esperavam um rei com coroa de ouro, Isaías viu um servo com coroa de espinhos. Enquanto os olhos do povo estavam voltados para os tronos da terra, Isaías contemplou um cordeiro caminhando para o matadouro. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e dele não fizemos caso. O profeta viu a cena antes do mundo entender seu significado. Ele viu aquele que viria, não para ser servido, mas para servir. Não para dominar, mas para se entregar. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Isaías viu a cruz, quando a cruz ainda nem existia como método de execução. Ele viu a dor do inocente, quando o mundo ainda aplaudia os poderosos e ignorava os justos. Ele viu o sangue que traria cura, a morte que traria vida, o castigo que traria paz. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías não descreveu uma cena simbólica, ele profetizou uma realidade concreta, com detalhes, com clareza, com lágrimas. Ele viu Jesus, o filho que nasceu, agora carregava o peso do pecado do mundo, e tudo isso por amor. Ele foi oprimido, foi humilhado, não abriu a boca, foi como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. E Isaías escreve isso com o coração rasgado, porque ele entende, isso deveria ser conosco, mas foi com ele. Ele nos substituiu. Ele levou o castigo que era nosso, morreu a morte que era nossa, para que a gente tivesse a vida que era dele. Isaías viu essa troca muito antes do mundo entender a graça, e por isso ele não parava de falar, porque ele sabia essa mensagem mudaria o mundo. Você consegue sentir o peso disso? Você consegue imaginar ver a cruz antes dela existir? Ver o Cristo antes que alguém soubesse o nome dele? Isaías viu. E porque ele viu, hoje você pode crer. Depois do juízo, veio a esperança. Depois da cruz, veio o consolo. Isaías agora não fala mais como um guerreiro, não brada como um acusador. Ele fala como um pai que consola um filho ferido, como um mensageiro que traz alívio depois da tempestade. E ele começa dizendo algo que aquece a alma até hoje. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É como se o céu dissesse, eu vi as lágrimas, eu ouvi o clamor, eu senti a dor, mas agora é tempo de cura. O mesmo Deus que permitiu o exílio é o Deus que convida de volta para casa.
Isaías fala a um povo cansado, exausto, ferido pelas consequências de seus próprios erros, mas ele não aponta o dedo, ele estende os braços. Falai ao coração de Jerusalém. Dizei-lhe que já é suficiente o tempo de sofrimento, que a sua iniquidade foi perdoada. Essa é a essência do consolo de Deus. Não é a negação da dor, é redenção da dor. Deus não apaga a história, ele reconstrói em cima dela. E é aqui que Isaías começa a anunciar um novo tempo. Eis a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Você reconhece essa frase? Sim. Séculos depois, João Batista repetiria essas palavras. Porque Isaías não estava apenas falando do retorno do povo do exílio, ele estava profetizando a vinda de Jesus. A restauração final. O consolo eterno. O povo havia sido disperso, mas Deus ainda os chamava de meu povo. Eles haviam se afastado, mas Deus ainda dizia: falai ao coração deles. Esse é o amor que não desiste, a fidelidade que atravessa gerações, a misericórdia que permanece mesmo quando falhamos. Isaías não só viu o juízo, ele também viu a reconciliação. E é isso que mantém a alma de pé, saber que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem a última palavra. E essa palavra é consolo, não importa quão longe alguém tenha ido, quão quebrado esteja, quão arrependido se sinta. Se ainda houver fôlego, a voz de Deus ainda pode dizer: consolai, consolai o meu povo. Isaías não viu tudo o que profetizou se cumprir. Ele não viveu para ver o Messias nascer. Não esteve presente quando a luz brilhou em Belém. Não caminhou ao lado de Jesus, mas caminhou com Deus até o fim. Isaías morreu sem aplausos, sem estátua, sem coroas, sem reconhecimento público, mas com o céu inteiro sabendo quem ele era. Ele foi fiel quando ninguém ouvia, permanente quando tudo desmoronava, profeta quando era perigoso ser profeta. E ele nunca voltou atrás. Enquanto o povo buscava promessas fáceis, ele entregava a verdade. Enquanto a maioria dizia tudo vai melhorar, Isaías dizia: arrependam-se. Mas saibam, um dia virá um cordeiro. Um dia a luz voltará a brilhar. E mesmo quando a resposta era o silêncio, Isaías continuava falando, porque a fé que permanece não depende de resultados, depende de obediência, até seus últimos dias. Isaías foi a voz de Deus em uma geração que insistia em tapar os ouvidos. E mesmo assim, ele não se calou. Talvez ele tenha morrido sem ver a reconstrução, mas ele plantou as palavras que a reconstrução precisaria. Talvez ele tenha fechado os olhos em tempos escuros, mas as sementes que ele lançou floresceriam quando o Messias abrisse os braços na cruz. Essa é a fé que permanece, a fé que continua, quando tudo parece contrário, a fé que ainda crê, mesmo quando não vê, a fé que diz: Deus falou, e isso me basta. Isaías não terminou famoso, mas terminou fiel, porque no fim é isso que conta. Isaías se foi, mas a voz que o chamou ainda está chamando. Hoje não estamos mais no templo coberto de fumaça. Não há serafins visíveis, nem brasa viva tocando nossos lábios. Mas há algo ainda mais real agora. O Espírito de Deus está aí onde você está. E talvez você esteja exatamente no ponto onde Isaías estava lá no começo. Confuso, sobrecarregado, sentindo que tudo está desmoronando. Talvez você esteja esperando por respostas, mas o céu está esperando por um eis-me aqui. Essa história não é só sobre um profeta, é sobre você. Porque o Deus que usou Isaías é o mesmo Deus que ainda procura corações dispostos hoje. E a pergunta ainda ecoa: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não importa se você se sente pequeno, impróprio, impuro, fraco. Isaías também se sentiu assim. Mas Deus o tocou e tudo mudou. Então agora, se essa mensagem falou com você, se você sentiu esse chamado dentro do peito, comenta aqui embaixo: eis-me aqui. Seja ousado, seja sincero. Escreve isso como um compromisso público com Deus. Deixe seu like agora, se essa palavra te edificou. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras vidas que também estão esperando ouvir a voz de Deus. E se inscreve no canal, porque
Ainda tem muita história forte, verdadeira e cheia da presença de Deus vindo por aí. Histórias que podem mudar sua fé, sua visão e talvez sua vida. A história de Isaías termina, mas o chamado de Deus continua. E agora, a próxima resposta é sua.